Olá, meus amores. A nossa 14ª apostila, né, que está começando agora. Então, é do terceiro trimestre, estamos começando o terceiro trimestre. Então, vai ser o gênero gráfico. O que é o gênero gráfico? É a tentativa de expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a compreensão dos mesmos, chamando a atenção do leitor. Existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são os de coluna, os de linhas e os circulares. Os principais elementos estruturais de um gráfico são o título, legenda e fonte. Então, vocês já conhecem alguns tipos de gráficos, né, que nós já vimos em matemática. Gráfico de setores, o pictórico, e agora vocês vão ver o de colunas. Agora, realize a leitura do gráfico abaixo sobre os sintomas em casos ativos de coronavírus em todo o Brasil. A análise foi feita com base no relato de 100 pessoas que foram infectadas pela Covid-19 no período de 23 de 3 de 2020 a 27 de 10 de 2020. Então, aqui vocês têm o gráfico dos sintomas, né, que pessoas que tiveram Covid confirmadas sentiram. Então, dor de garganta, né? Tem ali 48 pessoas, de 100 pessoas que foram entrevistadas, tá? Dispneia, 27, febre, 73, tosse, 85, mialgia, 79, cefaleia, 78, ageusia 44, diarreia 22 e coriza 51, tá? Então, ficou bem coloridinho, bem fácil de entender esse gráfico. Com base no estudo do texto, realize as atividades. Esse texto é o quê? Então, vocês vão fazer aí a resposta, né? Prestando bem atenção. Qual é a finalidade desse texto? O que esse texto quer? A que período se refere o gráfico? Então, vocês vão voltar lá no gráfico e vão olhar lá que lá tem um período, né? Que indica de quando a quando que foi. De acordo com o gráfico, sintomas que apresentaram maior número de queixas, qual foi? Então, vai lá, olha lá e respondam aí. E qual sintoma apresentou o menor número de casos, nos casos ativos? Aqui nós vamos ver os encontros consonantais. Na apostila passada, vocês já trabalharam os dígrafos, né? Nós vimos os dígrafos. E agora nós vamos dar uma relembrada aí nos encontros consonantais que vocês também já conhecem. Então, são duas ou mais consoantes seguidas e pronunciadas, uma logo após a outra na mesma palavra, que formam um encontro consonantal. Então, encontro consonantal também é encontro de duas consoantes, né? Já fala consonantal, encontro de duas consoantes. Então, aqui fala que são duas ou mais consoantes seguidas e pronunciadas uma logo após a outra, tá? O encontro consonantal pode estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Exemplo: porco, devolver, prato, dragão, perdão. Os principais encontros consonantais são BR, BL, CR, CL, DR, FR, FL, GR, GL, PR, PL, TR, TL, VR. Esses aí, eles são chamados de encontros consonantais perfeitos. Por quê? Porque eles estão na mesma sílaba, eles podem estar na mesma sílaba na hora da separação silábica. Os demais, eles são chamados de imperfeitos, né? Quando eu tenho lá, que nem o porco lá, ó, que é o encontro consonantal do R e o C. Na separação de sílaba, eles ficam separados, né? Então, eles são chamados de imperfeitos, tá? Aqui vocês têm algumas atividades. Circule os encontros consonantais das palavras abaixo, né? Então, ali vocês vão ter também algumas palavras que têm encontros consonantais imperfeitos, tá?
No número 2, escreva palavras com os seguintes encontros consonantais. Então, vamos escrever uma palavra só, com cada encontro consonantal desse daí. Um TR, um GL, um GR, BL, TL, FR e FL, tá? Nessa daqui, vocês vão escrever as palavras com encontros consonantais em ordem alfabética. Então, só vão olhar as palavras que estão aí no quadro e vão colocar em ordem alfabética, tá bom? Agora, vamos estudar os pronomes. Para obtermos mais informações sobre os pronomes, vamos realizar a leitura. O que é um pronome? Os pronomes são palavras usadas para substituir os substantivos, pois possuem função essencial na coesão e coerência, evitando a repetição de termos. Então, aqui nós temos um exemplo. Ela é minha convidada. Então, ela é um pronome. Os pronomes podem ser classificados de que maneira, né? Pronomes pessoais, pronomes de tratamentos, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos e pronomes relativos, entre outros. O que nós vamos aprender agora são os pronomes pessoais, que designam 3 pessoas gramaticais: quem fala, com quem se fala e de quem ou do que se fala. Nós iremos conhecer e realizar atividades sobre os pronomes pessoais do caso reto, tá? Então, os pronomes pessoais são aqueles que se referem especificamente a seres. Então, ali vocês têm um exemplo, ó, Ricardo ainda não chegou. Ele está na casa de Rita. Então, Ricardo é um substantivo próprio e ele é o pronome que substitui o substantivo próprio, tá? Quais são os pronomes? Os pronomes são eu, tu, ele e ela, que está na primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles e elas, que estão na primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, quando eu falo no singular, eu uso eu, tu, ele e ela. Quando eu falo no plural, nós, vós, eles e elas. Aqui nós temos mais um exemplo, ó. A menina usa álcool em gel 70% para se prevenir contra o coronavírus. Se fôssemos reescrever essa frase, substituindo os termos destacados por um pronome pessoal, qual poderia usar? Poderíamos usar o pronome ela. Então, veja como a frase ficaria. Ela usa álcool em gel 70% para se prevenir contra o coronavírus. O termo ela é usado para substituir o substantivo comum menina. Ela é um pronome pessoal do caso reto. Então, o pronome pode substituir um substantivo, tanto faz ser próprio como comum, tá? Com base nas informações sobre os pronomes pessoais, realize as atividades. Então, aqui nós temos algumas atividades, ó. Reescreva a frase, substituindo os termos destacados por pronomes pessoais do caso reto. Então, vê ali abaixo o exemplo. As crianças estão lavando as mãos várias vezes ao dia. Elas estão lavando as mãos várias vezes ao dia. Então, elas substituiu as crianças. Por quê? As crianças está no plural, então são elas, né? Aqui vocês têm mais 3 frases para fazer, ó. Adriana usa máscara para prevenção contra o coronavírus. Então, por quem que eu posso substituir Adriana? Por qual pronome? Luiz Augusto está evitando frequentar lugares com muita gente. Luiz Augusto, eu posso substituir por que pronome? Eu e meu amigo, ó, já é mais de um. É eu e meu amigo. Estamos tomando todos os cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde contra a Covid-19. As crianças, também está no plural, estão fazendo o uso correto das máscaras. E aqui vocês têm a número 2, que é para completar as frases com pronomes pessoais do caso reto. Então, vocês vão usar os pronomes eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, e vão completar aqui o que fica melhor.
Não fui bem na prova de matemática. Quem que não foi bem na prova de matemática? Jogaram futebol no campinho. É uma boa jogadora. Vamos ao clube no sábado. Qualquer dúvida, mande para a professora que a professora responde, tá?